O Evangelho do Dia com o Padre Aderlene. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vem mostrar-nos, ó Senhor. Vem mostrar-nos, ó Senhor, Tua grande compaixão. tua grande compaixão. Dá-nos tua salvação. Dá-nos tua salvação. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, hoje, nesta quinta-feira, nesse dia 23, vamos assim escutar o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino do céu, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender. Havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Feliz sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que verdes, e não viram, e desejaram ouvir o que ouvires, e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nesse Evangelho de hoje, o Senhor, Ele explica, Ele ensina ao seu discípulo através de parábolas. O que tudo isso tem a nos dizer. Dentre outras coisas, mostra que também nós temos dificuldade de enxergar, de entender a presença de Deus entre nós. É por isso bem interessante esse Evangelho de hoje, que Jesus dá muita coordenada de entender, não entender, de ver e não ver, de enxergar. Quando sempre proclamo o Evangelho, digo: o Senhor esteja convosco. E todos respondem: Ele está no meio de nós. Ele não está no meu meio, em mim, mas quando é proclamado, o Senhor, Ele está convosco. Para entender, diante de tudo isso, Ele se manifesta de muitas formas. É interessante isso, a explicação deste Evangelho. Ele diz, devido à insensibilidade do nosso coração, nem sempre o percebemos. O nosso fechamento, às vezes, não entendemos verdadeiramente o sentido do que realmente é enxergar. Muitas vezes podemos até enxergar com nossos olhos, temos uma boa visão, mas muitas vezes não conseguimos enxergar com o coração.
Muitas vezes nós julgamos as pessoas pela aparência, aquilo que a gente está vendo. A gente nunca procura entender, a gente nunca age como pessoa de misericórdia. Sejamos misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Mas é interessante que nessa passagem, tudo isso porque ouvimos com má vontade e fechamos nossos olhos. Basta a gente ver as coisas de hoje, vejamos nossos olhos para a realidade, para as coisas que acontecem, tantas injustiças, tantas coisas que às vezes nos leva assim, coisas na nossa vida, como é capaz de acontecer tudo isso? Por causa do nosso fechamento. Olhos que não vê, bocas vezes que não falam, mãos que não se estendem para ajudar o irmão necessitado, aquele que precisa, aquele que necessita. Por isso, de uma forma bem bonita, podemos dizer assim, belíssima, Jesus nos mostra essa passagem. A parábola é um recurso de linguagem que facilita o entendimento de qualquer pessoa. Quando você vai explicar alguma coisa para a pessoa, você sempre assim dá um exemplo, uma explicação, uma coisa às vezes bem simples para que a pessoa possa entender. E assim também Jesus, ele passa também para nós, através das coisas mais simples, da simplicidade do nosso coração, para entender a grandeza de Deus na nossa vida. O discípulo de Jesus não precisava ver e ouvir as coisas, como nos fala hoje, por parábolas, porque eles foi dado o conhecimento do mistério do reino do céu, como nos fala hoje mesmo, nessa passagem desse evangelho de hoje, de São Mateus, capítulo 13. Meus amados irmãos e irmãs, todos que nos acompanham sempre pela rádio e também pelos nossos meios de comunicação, é sempre importante a gente entender deste modo. Eles precisavam de um recurso diferente para poder entender. O coração daquele povo havia se tornado insensível, diz hoje nessa passagem. Um coração insensível. Quantos de nós também, meus amados irmãos e irmãs, também temos um coração insensível, às vezes não querem entender, às vezes entendemos, mas às vezes nós queremos dificultar as coisas, criamos problemas, dificuldade nas coisas, às vezes nossos relacionamentos, seja familiar, seja ele na nossa vida cotidiana. É sempre bom, meus amados irmãos e irmãs, deste modo, como nos fala hoje nessa passagem, a parábola vem como um recurso para quebrar esse círculo da nossa vida, para entendermos melhor quem é Jesus. E para encerrar esse momento de reflexão, devemos, portanto, estar mais atentos e perceber as manifestações de Deus, como diz hoje o texto, entre nós, para que a nossa vida caminhe conforme Deus quer. Para que nós possamos caminhar conforme Deus quer. Só assim seremos mais felizes e o nosso viver será mais tranquilo, que possamos exercitar em nós a sensibilidade para percebê-lo entre nós e entender o que nos diz com os acontecimentos da nossa vida. Muitas vezes nós sabemos, amados irmãos e irmãs, que uma atitude às vezes diz mais do que 1000 palavras. É isso que o Senhor nos ensina a cada um de nós hoje. Essa manifestação desta graça de Deus diante às vezes de nossa insensibilidade, para que sejamos sensíveis e que possamos assim sempre acompanhar e viver verdadeiramente os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.